E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? E nossa videoaula hoje é sobre equação geral da circunferência. Antes de qualquer coisa, eu peço a você que, se ainda não assistiu, assista o vídeo sobre equação reduzida da circunferência, que é crucial para que vocês entendam o que a gente vai aprender nesse vídeo, tá certo? Vamos começar a aula? Como nós vimos no vídeo anterior sobre a equação reduzida da circunferência, quando nós precisamos determinar uma equação reduzida associada a uma circunferência no plano cartesiano, nós utilizamos esta expressão aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima, né? Onde nós precisamos saber as coordenadas do centro dessa circunferência, bem como o tamanho do raio dela, tá certo? Professor, e como é que nós encontramos a equação geral da circunferência? Simples, pessoal. Nós só precisamos desenvolver estes quadrados aqui, ó, da equação reduzida. E ao final, agruparmos todos os termos desta equação, igualando ela a zero. Nós vamos ficar mais ou menos com a equação neste formato aqui, ó. x² mais y² mais mx mais ny mais p igual a zero. Professor, não entendi foi nada. Então, pessoal, para a gente entender melhor, vamos para os exemplos? O exemplo 1 diz o seguinte, ó. Dê a equação geral da circunferência de raio 8 e centro 5 e menos 7. Como nós aprendemos no vídeo anterior, a equação reduzida associada a esta circunferência aqui do exemplo é a seguinte, ó. X menos 5 ao quadrado mais y mais 7 ao quadrado igual a 64. Não é isso? Que é o tamanho do raio ao quadrado. Isso aqui eu expliquei no vídeo anterior. A partir disso, nós vamos agora determinar qual é a equação geral dessa circunferência. Nós sabemos que x menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 5 vezes x menos 5. Não é isso? E como é que nós resolvemos isso, pessoal? Isso mesmo, aplicando a propriedade distributiva ou utilizando a regra do chuveirinho, né? Como algumas pessoas gostam de chamar. X vezes x, x², x vezes menos 5, menos 5x. Fizemos isso com o primeiro termo, né? Que foi o x. Vamos fazer com o menos 5 agora. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes menos 5, mais 25, né? Podemos unir esses termos semelhantes e ficamos com o seguinte. x² menos 10x mais 25. Tranquilo? Vamos agora resolver este segundo termo aqui, ó, esse segundo quadrado. Vamos resolver fazendo y mais 7 vezes y mais 7. Se nós aplicarmos a propriedade distributiva, nós vamos ficar com o seguinte, ó, y² mais 14y mais 49. Então, vê só, pessoal. Nós só resolvemos esses dois quadrados aqui. A parte de x menos 5 ao quadrado, nós chegamos a essa expressão aqui embaixo. E a parte de y mais 7 ao quadrado, nós chegamos nesta segunda expressão, tá? Eu vou colocar o mais, porque é o mais lá do início da expressão. Tranquilo? Tudo isso igual a 64. Professor, o que é que nós fazemos agora? Nós vamos fazer o seguinte. Para que esta equação esteja no formato geral, nós precisamos que ela fique igual a zero, né? Então, este 64, nós vamos passar lá para o outro lado da equação com o seu sinal inverso. Se é um número positivo, ele passa negativo, né? Então, pessoal, eu vou reescrever aqui em cima toda a equação, tá certo? x² menos 10x mais 25 mais y² mais 14y mais 49 e quem chegou aqui? Menos 64. Tudo isso igual a zero, né? Nós podemos unir agora os termos que são semelhantes. Podemos unir o 25 mais o 49 menos o 64, não é isso? 25 mais 49 é igual a 74.
74 menos 64 é igual a 10. Então, quer dizer que quando nós unirmos esses números aqui, ó, nós ficamos com o seguinte. X ao quadrado menos 10x mais y ao quadrado mais 14y mais 10 igual a 0. Certo, galera? A gente só fez unir os números e chegamos a essa expressão aqui. Para organizarmos melhor, nós geralmente colocamos as variáveis ao quadrado no início, depois as variáveis que não estão ao quadrado e depois os termos independentes, que são os números aqui, ó, sem nenhuma letrinha do lado, tá? Então, organizando, nós ficamos com o seguinte. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 14y mais 10 igual a 0. Esta, pessoal, é a equação geral deste exemplo 1. Percebam que nós começamos com a equação reduzida e ao desenvolvermos os quadrados, nós encontramos a equação geral da circunferência. Vamos ver outro exemplo? Encontre a equação geral da circunferência centrada em 1 e raio 4. Nós temos aqui as coordenadas do centro e temos também o tamanho do raio. Partimos primeiro da equação reduzida, né, pessoal? A equação reduzida dessa circunferência ficaria da seguinte forma. Desenvolvendo os quadrados, nós ficaremos com o seguinte, ó. X menos 1 ao quadrado é igual a x quadrado menos 2x mais 1, mais y menos 1 ao quadrado é igual a y ao quadrado menos 2y mais 1. Tudo isso igual a 16, não é isso? Agora nós precisamos deixar essa expressão igual a zero. Então, 16 passa lá para o primeiro membro da equação negativo, não é? Então, nós ficamos com o seguinte. X quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 2y mais 1. Até agora nós só repetimos os termos, né? Menos 16. Tudo isso igual a zero. Tranquilo? Agora, quem é, pessoal, que a gente pode unir aqui nesta expressão? Isso mesmo, os termos independentes, né? Mais 1 e menos 16. 1 mais 1, 2. 2 menos 16, menos 14. Então, nós ficamos com o seguinte, ó. X ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado menos 2y menos 14 igual a 0. Tranquilo, né? Organizando aqui, ó, nós ficamos com x quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 14 igual a 0. Percebam que nós ficamos com uma expressão com o formato que eu apresentei lá no comecinho da videoaula, não foi? Fácil, né, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. O ponto P, com coordenadas 3 e B, pertence à circunferência de centro no ponto C03 e raio 5. Calcule o valor de B. Eita, professor, como é que a gente vai encontrar o valor da coordenada B do ponto P? Simples, galera. Nós temos o tamanho do raio, nós temos as coordenadas do centro e nós temos um ponto qualquer da circunferência. Lembra que na videoaula sobre a equação reduzida da circunferência, nós aprendemos que esse x lá da expressão é justamente a coordenada em x de um ponto genérico da circunferência? E esse y é justamente a coordenada em y de um ponto qualquer daquela circunferência? Como assim, professor? Relembrando, ó, nós temos uma circunferência, nós podemos pegar um ponto P e ligarmos ao centro dessa circunferência, né? Esse ponto P tem coordenadas x e y, que são justamente esses valores aqui, ó. Então, percebam, nós temos esse ponto P, que foi dado na questão. Nós temos o centro, ou seja, as coordenadas do centro, e nós temos o tamanho do raio. Vamos substituir aqui, para ver como é que fica.
Lá na expressão, ó, x, neste caso agora, seria o x desse ponto P genérico, né? Que no caso aqui do probleminha é 3. Ficamos com 3 menos x do centro. O centro ele diz que tem coordenadas 0 e 3. Então, x do centro é 0, né? Ficamos com 0, tudo isso ao quadrado. Nós estamos só substituindo. Mais y. Quem é y, pessoal? Y é justamente a coordenada daquele ponto P genérico que a gente tem lá em cima, ó. Y é o B, né? Menos o y do centro, que neste caso aqui é o 3. Tudo isso ao quadrado, igual ao tamanho do raio ao quadrado, que neste caso o raio é 5, vamos ficar com 5 ao quadrado. Tá certo, galera? Nós só substituímos as coordenadas do ponto P genérico, que foi dado no problema, as coordenadas do centro e o raio. Tranquilo? 3 menos 0 é 3, né? 3 ao quadrado é 9. Mais b menos 3 ao quadrado, se nós resolvermos, nós vamos ficar com b ao quadrado menos 6b mais 9. Tudo isso igual a 5 ao quadrado, que é 25. Olha só, nós temos uma expressão aqui do segundo grau, né? Se nós estamos procurando o maior valor de b, nós precisamos igualar essa expressão a zero. E como é que nós fazemos isso? Pegando o 25 e trazendo para o outro lado da equação, né? Se ele é positivo, ele vem para o primeiro membro negativo, né? Então, nós vamos ficar com o seguinte, ó. 9 mais b ao quadrado, menos 6b mais 9, até aqui nós só repetimos, menos 25 igual a zero. Lembra que na equação geral a gente iguala a expressão a zero? Neste caso aqui, nós temos uma equação do segundo grau. E quando nós igualamos a zero, nós conseguimos determinar as raízes, ou seja, os valores para a incógnita dessa equação. Organizando direitinho aqui, ó, nós podemos somar 9 mais 9, que é igual a 18. 18 menos 25, menos 7, não é isso? Então, nós ficamos com a seguinte expressão, ó. b ao quadrado menos 6b menos 7 igual a zero. Professor, e agora como é que nós vamos determinar o valor de b? Pessoal, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Tem vídeo aqui no canal explicando como é que a gente encontra as soluções dessa equação. Lembra, né, da fórmula de Bhaskara? Se nós aplicarmos a fórmula de Bhaskara aqui, nós vamos encontrar os seguintes valores para b, ó. O b1 e o b2 serão os seguintes. Vamos encontrar 7 e menos 1. Ou seja, tanto 7 quanto menos 1 satisfazem esta expressão aqui que nós encontramos. Mas como nós estamos procurando o maior valor de b, nós vamos escolher quem, pessoal? Se os valores de b são 7 e menos 1, o maior valor de b aqui neste caso será o 7, não é isso? Fácil, né, pessoal? Então, o valor de b que nós estávamos procurando, o maior valor, seria b igual a 7. Tranquilo? Eu preciso explicar outro detalhe a vocês, outra situação que pode se apresentar em problemas com a equação geral da circunferência. Agora nós vamos aprender a determinarmos as coordenadas do centro e o raio de uma circunferência olhando para a equação geral. Vamos lá? Pessoal, como nós vimos, a equação geral da circunferência se apresenta dessa forma aqui, né? Que eu coloquei aqui em cima. Temos os termos ao quadrado, nós temos um valor acompanhado da variável x, um da variável y e um termo independente. Isto se ela estiver na sua forma completa. Eu chamei o valor que acompanha a variável x, neste caso, de m. O que acompanha a variável y de n e o termo independente, ou seja, aquele que fica sozinho, sem nenhuma variável, eu chamei de p. É importante a gente fazer isso porque a partir destes coeficientes nós conseguimos determinar as coordenadas do centro da circunferência e o raio da circunferência associados a uma equação geral. Professor, não estou entendendo nada. Vamos ver um exemplo na prática para ver se vocês me entendem melhor? Neste exemplo nós temos o seguinte, pessoal. Determine as coordenadas do centro e o tamanho do raio da circunferência que possui a equação geral
igual a esta aqui, ó, x² mais y², menos 2x menos 2y menos 14 igual a zero. Antes de qualquer coisa, pessoal, nós precisamos memorizar estas expressões aqui que eu coloquei para vocês. Para determinarmos a coordenada x do centro, nós devemos utilizar a expressão menos m sobre 2. Para determinarmos a coordenada y do centro, devemos utilizar a expressão menos n sobre 2. E para determinarmos o raio da circunferência, nós devemos adotar a expressão raiz quadrada de x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos p. Professor, quem é m, quem é n, quem é p? Eu falei isso há alguns minutos. Lembra que a equação geral da circunferência ela vai poder ser escrita em seu formato geral a partir desta expressão aqui que eu estou escrevendo em vermelho? Então, o primeiro passo é determinarmos quem é m, quem é n e quem é p. M é sempre o valor que acompanha a variável x aqui sozinho. Nesse caso, o m é igual a menos 2. O n é aquele coeficiente, aquele número que acompanha a variável y. Então, neste caso, é menos 2 também, né? E p é o termo independente, aquele termo que está sozinho, sem nenhuma letra. Neste caso, o menos 14. Sacou? Tendo estas três informações aqui, ó, nós conseguimos determinar a coordenada em x do centro, y do centro e conseguimos determinar também o raio. Como é que a gente encontra a coordenada x do centro? É o valor de menos m sobre 2. Se m é menos 2, ó, associando a expressão nós ficamos com menos, que é m, menos 2, e isso dividido por 2, né? Menos com menos, mais 2 dividido por 2, então quer dizer que x do centro é igual a quanto? 1, né? Porque mais 2 dividido por 2 é igual a 1, tranquilo? Y do centro, ó, é a mesma coisa que nós fizemos para determinar o x do centro, só que agora nós vamos utilizar o valor de n. Se n é menos 2, colocando na expressão, nós ficamos com menos o valor de n, que é menos 2, e isso dividido por 2, né? Percebam que é a mesma coisa, ó, inclusive vai dar o mesmo valor de x do centro. Menos com menos, mais 2 dividido por 2, 1. Então, aqui, ó, nós já determinamos as coordenadas do centro da circunferência. 1 e 1. Fácil, né, pessoal? Para determinarmos o raio, nós vamos utilizar essa terceira expressão aqui, ó. A raiz quadrada, x do centro ao quadrado. Nós sabemos que o x do centro é 1, foi o que nós encontramos. Vamos ficar com 1 ao quadrado, mais y do centro ao quadrado. Y do centro também deu 1, vamos ficar com 1 ao quadrado, menos, qual é o valor de p, galera? Isso mesmo, menos 14, né? Então, o tamanho do raio ficaria da seguinte forma, ó. 1 ao quadrado é 1, vamos ficar com raiz de 1 mais 1 ao quadrado, que é 1. Perceba que aqui nós ficamos com menos vezes menos, né? Menos com menos, mais 14. Agora é só somarmos, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 14, 16. Quer dizer que o tamanho do raio é igual a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? Isso mesmo, 4, né? Então, conseguimos determinar também o tamanho do raio dessa circunferência representada por essa equação geral. Neste caso, é 4. Eu sei que é uma quantidade grande de informações, mas se você não entendeu, volta o vídeo e rever esse passo a passo que eu acabei de explicar, tá certo? Vamos exercitar com mais um exemplo? Da mesma forma que o exemplo anterior, pessoal, aqui nós vamos determinar as coordenadas do centro da circunferência e o tamanho do raio, tendo como informação a equação geral que representa essa circunferência. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá certo? Vamos determinar os valores de m, n e p, tranquilo? O valor de m, aqui neste caso é menos 4, né? O valor que acompanha o x.
O valor de n é menos 2, não é isso? E o valor de p, que é o termo independente, é menos 11. Agora nós vamos partir para o cálculo utilizando essas expressões aqui do lado. Para determinarmos o x do centro, nós vamos fazer menos o valor de m, que é menos 4, e vamos dividir por 2. X do centro vai dar exatamente, menos vezes menos, mais 4 dividido por 2, 2. Já determinamos a coordenada em x do centro. Para determinarmos o y do centro, nós vamos fazer menos o valor de n, que é menos 2, tudo isso dividido por 2, né? Menos vezes menos, mais 2 dividido por 2, 1, né, pessoal? Então, percebam, nós já conseguimos determinar as coordenadas do centro dessa circunferência, que nesse caso, a coordenada em x é igual a 2 e a coordenada em y igual a 1. Fácil, né? Eu acredito que está dando para entender. Comenta aqui embaixo se está dando para entender ou não, beleza? E para determinarmos o tamanho do raio, nós vamos utilizar esta última expressão aqui, né? Que diz o seguinte, que para determinarmos o tamanho do raio, basta calcularmos a raiz quadrada de x do centro ao quadrado, neste caso, x do centro é 2, ficamos com 2 ao quadrado, mais y do centro, que é 1, ficamos com 1 ao quadrado, menos o valor de p, que nós já terminamos aqui no início, que p é igual a menos 11. 2 ao quadrado é 4, vamos ficar com 4, mais 1 ao quadrado, que é 1, menos vezes menos, é mais 11. 4 mais 1, 5. 5 mais 11, 16. O raio aqui, neste caso, é igual a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16, pessoal? Isso mesmo, 4. Então, também conseguimos encontrar o tamanho do raio dessa circunferência, tendo como base a equação geral dela. Tranquilo? E vamos fazer agora um último exemplo, tá certo? E neste exemplo, pessoal, vamos fazer rapidinho. O m é igual a menos 4, o n é igual a menos 6 e o p é igual a 4. Determinando aqui, o valor de x do centro, nós vamos ficar com menos o valor de m sobre 2. Esse resultado aqui vai ser igual a 2, então a coordenada em x do centro é igual a 2. Y do centro vai ser igual a menos o valor de n, isso sobre 2, que vai ser igual a quanto? Isso mesmo, 3, né, pessoal? Então aqui, nós já conseguimos determinar de cara as coordenadas do centro dessa circunferência, que neste caso aqui são 2 e 3. Determinando o tamanho do raio, raiz quadrada de x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o valor de p, que é 4. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Tudo isso menos 4. 4 mais 9, 13. 13 menos 4, 9. Então, o raio é igual a raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Fácil, né, galera? Não esquece de deixar aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal e valeu, galerinha!